Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu no dia de ontem estava nas redes sociais e apareceu-me um vídeo de Carlos Guimarães Pinto a desmontar a narrativa de Mariana Mortágua sobre os tetos às rendas, que foi um vídeo que eu achei espetacular e decidi partilhar e fazer aqui uma reação. E portanto, eu venho mostrar-vos o vídeo de Carlos Guimarães Pinto. Não sou da Iniciativa Liberal, não tenho qualquer tipo de afinidade política com a Iniciativa Liberal, à exceção da parte económica, obviamente, diminuição de impostos de um modo geral interessa-me e é algo que a Iniciativa Liberal defende. Agora, é só único e exclusivamente isso, mas é somente isto, não tem interesse em mais área nenhuma do meu ponto de vista, e portanto vamos ouvir Carlos Guimarães Pinto a desmontar esta narrativa da Mariana Mortágua do ponto de vista dos tetos às rendas, que eu acho que é completamente espetacular, e portanto vamos então ouvir. Hoje o Bloco de Esquerda aprendeu uma lição importante de literacia digital, nomeadamente a importância de ler os textos para além dos títulos das notícias. Se não vejamos, hoje a TSF publicou uma notícia segundo a qual preços das casas caem 6,4% em Barcelona após limite ao arrendamento. O Bloco de Esquerda nem leu o resto da notícia e tratou de anunciar a boa nova nas suas redes sociais. Os tetos de rendas funcionam e fazem falta a Portugal. Esqueceram-se, no entanto, de ler o resto da notícia, porque logo no terceiro parágrafo diz: os resultados são positivos, mas não podem ser analisados de forma isolada. Ao mesmo tempo que se produziu uma descida de preços, também diminuiu o número de casas disponíveis no mercado. Terá diminuído de 4%, 5%, 7%, 8%, 10% talvez. Já seria uma coisa enorme para uma descida de preços de pouco mais de 6%. Quanto é que terá descido? O número de contratos realizados sofreu uma queda de 80%. Temos 1/5 dos contratos realizados em relação ao que acontecia há um ano. Mas a notícia prossegue. Era de esperar que acontecesse uma certa diminuição na oferta. Esta certa tem muita piada. Não podemos ter a certeza, mas pode acontecer que esteja a haver um mercado paralelo, que não se esteja a refletir nas estatísticas. Quem diria que estabelecer um teto às rendas resulta num mercado de arrendamento paralelo? Ninguém estava à espera. Mas a notícia continua. Outro dos dados importantes deste último ano é o aumento em 45% dos contratos de arrendamentos por temporadas. Contratos de curta duração que não têm de obedecer às regras da lei de habitação. Quem diria? Não é? O facto de estabelecer tetos às rendas para os contratos de longa duração faz com que as pessoas queiram fazer contratos de curta duração. Também ninguém estava à espera. Estes contratos não têm a proteção para o inquilino que tem um contrato de arrendamento de longa duração. Ou seja, os tetos às rendas, de facto, contribuíram para descer o valor médio das rendas em 6,4%. No entanto, fizeram cair o número de contratos em 80% e deixaram os inquilinos mais desprotegidos do que estavam antes. Quem diria que isto iria acontecer, para além de todas as experiências anteriores a estabelecer tetos às rendas? Bom, meus caros, este foi o vídeo de Carlos Guimarães Pinto, que foi um vídeo que eu achei espetacular, e eu gostava de deixar aqui algumas notas, principalmente sobre essa questão dos tetos às rendas e de Amsterdão, que Mariana Mortágua menciona com muita frequência. Mas usou-se em Amsterdão e aquilo funciona e a coisa corre bem. Bom, quer dizer, se vocês... É exatamente como o salário mínimo. Vocês podem dizer assim: bom, a partir de agora o salário mínimo nacional são 10.000 euros. Vocês podem dizer isso e adivinhem, o salário mínimo nacional passa mesmo a ser 10.000 euros. O que é que acontece? As empresas saem do país. Portanto, as empresas saem do país, começa a haver uma escassez de tudo e mais alguma coisa, porque não vai haver nada que se produza a nível nacional, vai haver desemprego e, portanto, vocês até podem pôr o salário mínimo nacional a 10.000 euros, mas ninguém o vai conseguir pagar. E, portanto, vocês dizem: bom, mas se nós colocarmos o salário mínimo nacional a 10.000 euros, o salário mínimo nacional sobe para 10.000 euros. Sobe, ele efetivamente sobe. Mas quem é que o paga? Essa é que é a questão. É exatamente como as rendas. Bom, se nós colocarmos tetos às rendas, as rendas diminuem o preço. Sim, diminuem o preço, mas quem é que vai pôr casas no mercado com essas rendas? Ninguém vai pôr. As rendas vão mesmo diminuir. Se vocês tiverem a casa A e disserem a alguém: tu a partir de agora só pões a casa a X euros por mês, efetivamente essa renda vai estancar nos X euros por mês, mas se calhar esse senhorio vai retirá-la do mercado, porque pensa: caramba, não faz sentido, eu tenho que fazer os arranjos à casa, sou responsável por licenças, impostos e todas as tretas e mais algumas, juros do banco, seja o que for, paga-se tudo e mais alguma coisa por uma casa. Estou a falar de Portugal. Em Espanha não sei se o regime é um bocadinho mais liberal desse ponto de vista, mas efetivamente em Portugal entre 40% a 50% do que vocês pagam por o valor de uma casa é para o Estado. Portanto, espero que isso fique claro.
Portanto, vocês podem dizer o que quiserem. Bom, ponha-se o salário mínimo a 50 mil euros. Ele sobe para 50 mil euros. Ninguém o consegue pagar. Essa é que é a questão. Obviamente que se depois vocês aumentam a procura porque diminuíram o preço, pelo menos temporariamente, de algumas casas, a oferta não vai corresponder porque há pessoas não só que vão tirar a casa do mercado, outras que se calhar até a queriam pôr e não a vão pôr a partir de agora, e outras que vão começar a alugar no mercado paralelo porque efetivamente compensa muito mais do que aceitar este tipo de legislação. Aliás, há outra questão. Estes contratos, pelos vistos, eram os contratos de longa duração. O que é que as pessoas fizeram para poder manter mais ou menos os preços das rendas? Vieram para os contratos de curta duração. Sabem quem é que fica afetado do ponto de vista da estabilidade com contratos de curta duração? É a pessoa comum. A pessoa comum é que se lixa. Porque a pessoa comum que quer um contrato de longa duração para ter estabilidade na sua própria casa, fica com um contrato de curta duração e é obrigado a permanecer por lá durante esse tempo. Se depois o contrato cessar, a pessoa tem que mudar de casa porque estes senhores deixaram a pessoa comum desprotegida, como é o habitual. Diminui-se as casas no mercado, diminui-se a oferta, aumenta-se a procura. Não tem qualquer tipo de sentido. É a mesma coisa que fez a AD. Mas nós agora damos a garantia pública de que vocês podem avançar e têm o financiamento e até deixam de pagar o imposto ou outro. Sim, isso é útil, mas nós continuamos a ter uma invasão de imigrantes, nós continuamos a ter poucas casas a serem construídas, continuamos a pagar 40% a 50% do preço de uma casa ao Estado. Portanto, com estes três fatores, vocês até podem aumentar ligeiramente a procura, mas isso vai gerar um aumento de preços porque a oferta mantém-se na mesma e a procura é excessiva para aquilo que é o próprio país. Se continuam a receber 150, 160, 200 mil pessoas por ano, adivinhem, estas pessoas não vão querer viver na rua e, portanto, vão fazer uma pressão artificial que não deveria existir, tanto aos serviços públicos como ao mercado da habitação, como em todo o tipo de negócios que acontecem em Portugal. E estas pessoas acreditam que o que faz pressão são os vistos gold, são esses bandidos ricos. Os ricos em Portugal é que são o problema. Eu não sei onde é que eles andam, mas efetivamente os ricos em Portugal é que são o problema. O mercado paralelo seria uma consequência óbvia, já falei aqui também dos contratos longos para os curtos e, portanto, basicamente é isto. Preços baixos aumentam a procura, a oferta diminui, portanto, vocês diminuem mesmo os preços, a procura aumenta, a oferta diminui porque ninguém quer pôr a casa no mercado, não compensa, é gerada escassez, é gerado um mercado paralelo. Isto é demasiado óbvio e a Mariana Mortágua continua a vender isto como se fosse uma ideia funcional. E o problema deste regime de debates que tivemos nestes últimos tempos foi precisamente não haver, como alguns dizem, os fact-checks ao vivo. Que eu gostava que, por exemplo, quando a Mariana Mortágua disse ao André Ventura ou ao Luís Montenegro, já não sei, não, mas isto em Amsterdão é espetacular. Eu gostava que alguém dos fact-checks interrompesse a Mariana Mortágua e dissesse assim: minha amiga, o problema do que tu estás a dizer é muito simples. Há 11 anos de espera porque não há casas suficientes para a procura que existe. 11 anos de espera. E, portanto, se isto é funcionar, temos aqui um problema. Há outras pessoas que dizem, bom, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que é ótimo, que é espetacular e que funciona. Sim, mas vocês sempre que vão lá têm que esperar um dia por uma consulta. Isso não é funcionar. Não é porque o Serviço Nacional de Saúde está aberto que funciona, não é nada disso. E depois o Serviço Nacional de Saúde tem os incentivos errados. O que é que acontece a uma empresa privada quando não consegue gerar resultados? Quando não consegue atrair clientela, quando não oferece os melhores preços e a melhor qualidade? O que acontece é que essa empresa fecha porque não apresenta resultados, não tem como pagar salários, não tem como pagar os impostos e dá problemas e vai à falência. Uma empresa do Estado que não produza seria completamente irracional gerir bem uma empresa do Estado, porque vocês gerirem bem uma empresa do Estado iria gerar, digo eu, uma estagnação dos fundos que são atribuídos ou até mesmo uma diminuição. Se vocês gerirem mal uma empresa do Estado, é-vos dado mais dinheiro. E, portanto, esta questão dos incentivos está completamente desregulada, é ridículo. As pessoas que gerem mal o Serviço Nacional de Saúde são recompensadas com mais fundos e com mais dinheiro. As pessoas que gerem bem o Serviço Nacional de Saúde ou o Serviço Nacional de Saúde estagna do ponto de vista dos recursos, que geralmente nunca acontece, ou então diminui, que geralmente também nunca acontece. Portanto, o ponto no fundo é um bocadinho este. Os incentivos são errados, os tetos às rendas não funcionam, a Mariana Mortágua deveria ter recebido fact-checks
durante o debate e acho completamente inadmissível que isto aconteça. Não é aceitável que se faça este tipo de propaganda sobre Amsterdão, sobre Espanha, seja o que for, quando na própria notícia que estes senhores fazem propaganda está escrito que eles estão errados. Mas enfim, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Eu já sei que este vídeo tem alguns dias, muitos de vocês já o terão visto, mas eu só o vi ontem e achei por bem fazer esta partilha, que eu acho que o vídeo era interessante e seria útil para se trazer. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.